Aleluia. Dê outro aplauso a Jesus, irmãos. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Deus. Boa noite, irmãos. Graça e a paz. Amém? Glória a Deus. Estamos alegres porque estamos na casa do Senhor. Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo. Amém? Aleluia. Eu quero dizer para vocês que eu também já vacinei 3 vezes, tá, irmãos? 3 vezes já vacinei. Essa semana fiz exame para saber se eu estava de novo com o treco. Graças a Deus não, porque eu tive contato, né? Não deu negativo. Graças a Deus. Estamos aí, né? Deus sabe todas as coisas. Aleluia. Estamos aqui num tempo difícil, mas sabemos que o nosso Deus é que cuida da gente. Amém? Eu gostaria nessa noite de estar falando para vocês sobre planos. Nós estamos nessa campanha Minha Carta para Deus. E eu estava lendo essa passagem de José. Fala muito sobre sonhos, né? Nós vemos que nós temos projetos, às vezes fizemos projetos para 2020, 2021, agora estamos em 2022, mas a gente continua fazendo projetos, a gente continua fazendo planos, amém? A gente não pode desistir, a gente tem que continuar, porque a nossa vida está nas mãos do Senhor, certo? A Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor, os desígnios do Senhor que vai prevalecer, mas você não é proibido de fazer planos, a gente tem que continuar fazendo os nossos planos, as nossas metas, amém? E eu gostaria que você abrisse ainda em Gênesis, no capítulo 37, quero estar falando sobre algumas passagens aqui da Bíblia, que Deus tocou no meu coração, para estar compartilhando com vocês, amém? Testemunho, né? Coisas que a gente precisa estar aprendendo da palavra de Deus, aprendendo do Senhor. Então, em Gênesis capítulo 37, no versículo 5, diz a palavra: teve José um sonho, e relatou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam, e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais odiaram por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Pai, em nome de Jesus, vivifica essa palavra em nosso coração. Traz, Espírito Santo, a tua luz, tira, Senhor, toda a cegueira, toda a resistência no nosso coração quanto à tua palavra, porque nós estamos aqui para aprender de ti, para crescer em ti, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, de estarmos aqui nessa noite como igreja, para juntos adorarmos, compartilharmos, congregarmos, e estarmos adorando e aprendendo do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém. Eu fico vendo assim, o que levou José a ser vendido pelos seus irmãos? Aqui está claro o que foi. Foi a inveja, foi o ciúme. Por quê? Primeiro porque o seu pai, Jacó, Israel, amava mais José do que os outros irmãos. Ele era o menor, então ele tinha aquela afeição mais por José. E eu fico vendo que José sabia dessa rixa dos irmãos. E você pode procurar na palavra de Deus, não teve nenhum momento que ele tentou resolver esse problema dos filhos. Pelo contrário, ele falava: vai lá, José, faz isso, vai lá ver onde estão os seus irmãos. Às vezes tem muito isso entre nós, os pais, né? Às vezes nós vemos coisas erradas com os nossos filhos, sabemos que está errado alguma coisa, mas às vezes a gente não vai lá e corrige.
E a gente vê muito isso nos patriarcas, vê muito isso na Bíblia, né? Essa, vamos dizer assim, essa falha, né? De não corrigir também, eu não sei, talvez corrigiu, mas a gente não vê essa parte. E, às vezes, isso também acontece conosco. Às vezes nós pensamos também, irmãos, que Deus não nos ama. Quantas pessoas, às vezes, porque Deus faz algo para um irmão, faz algo para alguém, por alguém, dá a impressão que Deus tem filhos prediletos. Mas não é verdade. Tem filhos mais chegados nos pais. E esse, às vezes, fica mais próximo do pai. Mas não quer dizer que não é filho, que não ama. E tem muita gente que, às vezes, fala, olha, eu estou decepcionado com Deus. Eu vou deixar de servir a Deus, porque parece que Deus não me ouve. E muitas vezes nós ficamos frustrados. Quantas vezes você colocou expectativa nos homens? Você colocou expectativa na liderança, ou lá no seu escritório, ou onde você trabalha, ou nas pessoas que você trabalha, e você coloca expectativa nas pessoas, e você se frustra. Quantas vezes a gente se frustrou porque a gente colocou expectativa nas pessoas erradas? E às vezes a gente se frustra até com Deus. Mas a frustração, irmãos, faz parte do nosso processo de vida. Frustração faz parte, está no pacote do cristão. Você vai ser frustrado muitas vezes. Nessa jornada que a gente vive aqui na terra, você vai ter frustrações. E muitas vezes nós sonhamos coisas, planejamos coisas. Por exemplo, nós estamos fazendo o plano Minha Carta para Deus. Eu quero que você saiba que no momento que você se entrega para Deus, entrega a sua vida ao Senhor, deposita a sua vida a Deus, nas mãos do Senhor, você tem que aprender a confiar em Deus. E aprender a esperar a resposta no tempo determinado de Deus. Às vezes a gente quer a resposta para hoje, mas não é. Quantas pessoas às vezes escreveram carta para Deus há 2, 3 anos atrás, e agora o que está acontecendo? Porque agora é o tempo de Deus. Mas você escreveu lá, ficou escrito, porque agora você está amadurecido, você está preparado para receber aquela bênção. E eu vejo que José foi da mesma forma. Deus revelou o futuro dele. Deus revelou o que era o plano na vida de José. Deus revelou a ele tudo, sua trajetória, seus triunfos, suas vitórias. Ele sabia, porque Deus revelava os seus segredos a José. Deus revelava. E José, em contrapartida, o que ele fazia? Ele contava para os irmãos dele. Eu não sei se ele contava porque ele percebia que os irmãos dele eram indiferentes com ele. Falou, esse cara é muito indiferente comigo, eu vou contar esse sonho para eles. Ou talvez, né, porque queria ser aceito por eles. Olha, eu vou falar que Deus me ama, que Deus tem um projeto na minha vida, que Deus está falando, então eu sou importante, eles vão me aceitar porque Deus está falando comigo. E às vezes ele contava para os seus irmãos aquilo ali. Ou também, talvez, porque a pouca idade dele, ele tinha 17 anos, o adolescente ele gosta de aparecer. Ele tem essa necessidade de se mostrar. Dizer, Deus me ama, Deus falou comigo, Deus falou com vocês? Não, amém, eu sou melhor que você. Então tem essa coisa também do adolescente. Então tem várias coisas, e com essa atitude que José teve, ele foi parar onde? Ele foi parar lá na cisterna, ele foi parar lá no poço. Jogaram ele no poço, num buraco. E quando nós lemos, né, esses relatos da Bíblia, nós temos que aprender muitas vezes, que muitas vezes os nossos sonhos, os nossos planos, às vezes naquele momento que você está esperando, ele precisa ser frustrado. José, ele não estava preparado para ser o que Deus tinha determinado. Aquele sonho era lá para frente. Quando Deus nos chama é muito bom. Quando Deus se revela a nós, é muito bom. Quando Deus me curou, quando eu tinha 13 anos de idade, quando eu estava desenganada dos médicos com leucemia, que os médicos disseram, olha, você pode levar ela para casa, sua filha lá para casa, que ela vai morrer. Ela não tem vida mais. Então pode levar para ela morrer. E Deus me salvou, Deus me curou, Deus me salvou, me restaurou a minha saúde.
E aí eu pensei, agora eu estou curada, aleluia, não tenho mais enfermidade, não tenho mais câncer no sangue, eu estou uma bênção, eu recuperei o meu peso, agora eu estou uma bênção, eu recuperei meus cabelos, eu recuperei a minha saúde, e agora eu estou uma bênção para sempre, porque Deus me ama, Deus me curou. Mas eu tive o quê? Uma trajetória. E nessa trajetória de 13 anos até agora, que não tem muito tempo, né, irmãos? Não vou falar que tem tanto tempo, assim, um pouquinho de tempo só. Mas não sabia o que eu ia passar. E eu passei por essa etapa, passei por esse processo, com muitas bênçãos, mas com muitas frustrações, muitas decepções, muitas coisas aconteceram, muitas privações. Já pensou se Deus me mostrasse isso antes? Mas eu fui o quê? Me fortalecendo. Eu fui me apegando mais a Deus em cada situação. Foi o caso de José. José, ele foi se apegando. E às vezes, muitas vezes, Deus fala lá em Tiago, capítulo 5, que a gente pede, quando a gente pede mal. A gente pede para gastar nos nossos próprios deleites, no nosso próprio prazer. Então, Deus sabendo disso, o que Ele faz? Não, espera um pouquinho. Porque os sonhos que nós temos que buscar são realmente os sonhos que vêm do coração de Deus. Os sonhos que você tem que buscar tem que ser do que vem lá de Deus, porque você pertence a Deus. Quantos aqui pertencem a Deus? Você pertence a Deus. Então o seu sonho tem que estar no coração de Deus. E a Bíblia diz que os sonhos de Deus realmente jamais serão frustrados. Os planos de Deus não vão ser frustrados. Eles vão prevalecer. Os sonhos de Deus vão prevalecer na nossa vida. Você crê nisso? Diga amém. Aleluia. Porque os sonhos de Deus, irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. Os sonhos de Deus não é só para mim. Os sonhos de Deus, quando você tem um sonho, o seu sonho é só para você, ele não vai acontecer. Porque os sonhos de Deus incluem outras pessoas. Nós fomos criados, irmãos, nós somos criados numa criação muito egoísta. Olha, você tem que ganhar dinheiro para você ficar rico. Você tem que fazer isso para você crescer. Para você não coloca o próximo. Isso não é o sonho de Deus. O sonho de Deus, você tem que estar colocando o próximo. Você tem que amar a Deus e amar o próximo. Tem que abençoar as pessoas, não só sua família, mas as pessoas que estiverem em sua volta. Mas o mundo hoje está pregando o quê? O mundo hoje prega um egoísmo, uma cobiça, uma ganância sem fim. Mas o reino de Deus, ele funciona diferente dessa forma. Por isso você tem que sonhar os sonhos de Deus, buscar os sonhos de Deus, sonhos que glorificam a Deus e que exaltam a Deus. Será que os sonhos que você tem colocado na sua carta para Deus vai glorificar a Deus? Vai exaltar o Senhor? Então vai acontecer. No tempo determinado vai acontecer. Porque tem muitos sonhos, tem muitos planos, irmãos, que nos afastam de Deus. Te afasta de Deus. Quantas pessoas arrumam um emprego e esse emprego afasta de Deus? Tira ele da presença de Deus. Ele está ali trabalhando, ele está aqui na igreja, está uma bênção. Ele começa a trabalhar, ele esfria na fé. Foi o plano de Deus? Não foi o plano de Deus. Então nós temos que aprender quantas coisas, às vezes a faculdade te afasta de Deus. Quantas pessoas começam a fazer uma faculdade e a faculdade te afasta de Deus. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, não é uma reportagem, foi um testemunho. Falando, nos Estados Unidos, por exemplo, a maioria das pessoas, os jovens, das pessoas, elas lá têm uma cultura evangélica, uma cultura, né, de igreja mesmo, não é uma cultura de idolatria, mas é uma cultura evangélica. E falando que nesses últimos anos, de 2000 para cá, mais ou menos assim, 10 jovens frequentavam a igreja. A partir de agora, parece que nem 3 frequentam mais a igreja. Esfriaram na fé por causa da faculdade. Eles entram na faculdade, dentro da faculdade tem ideologias.
Dentro da faculdade tem professores progressistas, professores que têm ideologias malignas e infiltra, porque ali eles estão ali para aprender alguma coisa, aprender uma profissão, mas eles estão infiltrados ali. E ali dentro, os jovens não estão amadurecidos, preparados ainda para enfrentar aquilo. E eles acreditam nos professores. Irmãos, eu acreditava nos meus professores. Eu amava os meus professores. Eu venerava os meus professores. Então a gente confia mais neles do que às vezes nos nossos pais. Porque às vezes fala assim, você não é professora. Quantas vezes eu já falei isso para minha mãe quando era criança? A minha mãe estava me ensinando e eu falava assim, não é assim. A minha mãe falava, não, Leni, não é assim. Eu disse, mãe, você não é professora. Porque eu confiava na minha professora. E às vezes nós vemos como as pessoas estão se afastando de Deus, por causa de uma faculdade. Ele esfria na fé, ele começa a questionar a Deus, começa a questionar o sobrenatural, começa a colocar tudo no natural, porque as muitas letras, confunde, não foi isso que Paulo falava, as muitas letras, o seu muito conhecimento, a sua muita cultura te atrapalha. Por isso que ele teve que fazer como um refúgio aquilo tudo, ele teve que esquecer muitas coisas, para que entrasse o espiritual na vida deles. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, irmãos, às vezes afasta, um relacionamento te afasta de Deus. Quantas pessoas às vezes estão na bênção, de repente pega uma pessoa que não profere a mesma fé, que não tem o mesmo nível de fé, ela te afasta de Deus. Então você precisa entender quais são os planos de Deus para a sua vida? Os projetos de Deus para a sua vida? Quais são os sonhos de Deus para a sua vida? Porque não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Não adianta. Tudo aqui é passageiro, irmãos. E nesse ano de 2022, nós vamos sonhar. E os sonhos que você teve, que você tem que estar incluído alguém. Você sabe que você tem que sonhar muito, irmãos. Porque, mais ou menos assim, para um sonho seu realizasse, que você sonha bastante, na sua vida inteira, acho que 30% só vai acontecer. Então, você tem que sonhar muito. Ah, pastor, eu sonho tão pouquinho, então vai ficar ínfimo, vai ficar muito pouco. Então, você tem que sonhar bastante mesmo, os planos de Deus. Vai acontecer, mas dentro do projeto de Deus. E eu sonhei muito, eu sonho muito ainda. Sonho muito, tenho planos ainda, muitos planos. Eu e Josmar, a gente tinha muitos planos na nossa vida. Mas só que os planos que nós tínhamos, eu e ele tínhamos, estava incluído o quê? Estava incluído isso aqui. Tinha Deus. Desde que nós casamos, que saímos, com 5 dias de casado, nós saímos para obra missionária, nós estávamos o quê? Incluindo Deus, trabalhando para Deus. Lembrando de outras pessoas, incluindo vidas, incluindo almas, porque no reino de Deus é isso, irmãos. E Deus, Ele te recompensa. O sonho nosso era o quê? Comprar um lote, construir uma igreja, comprar uma chácara para a gente fazer os encontros. Eu queria ter uma casa grande para receber os irmãos, receber as pessoas, porque eu quero abençoar outras pessoas. Amém? E nós também, como pais, nós temos também que sonhar. Sonhar também com a nossa família servindo o Senhor. Os nossos filhos são herança do Senhor. E Deus tem um plano na vida da nossa família permanente. Esse sonho é permanente, porque mesmo os nossos filhos, tem gente que pensa assim, não, mas os filhos dos crentes, os filhos de Deus, não vão passar por privações, os filhos crentes, não vão, irmãos. Os nossos filhos vão passar pelo processo, por mais que a gente tenta protegê-los, por mais que a gente tenta incluir eles na nossa oração, e colocar, e instruir eles na palavra, eles vão passar por problemas. Por isso que nós, às vezes, a gente pedimos a Deus, nós pedimos muito a Deus, para que eles permaneçam firmes, nos dias difíceis.
que vão ter na vida deles também, né? Essa geração que estamos vivendo, essa geração tão melindrosa, tão, né? O pessoal gosta muito de falar Nutella, né? Aquela geração Nutella, a gente não sabe como é que vai ser, que não aguenta um não. Uma geração que está vivendo assim, uns jovens que estão vivendo assim, que eles não sabem nem quem eles são. Qualquer coisa confunde eles. Eles aceitam, eles engolem tudo, falam assim, ó, nós vamos mudar a linguagem. Agora não vai falar mais todos, não, vai falar todes. Aí eles falam, uai, o que tem? E daí? De boa. Não tem um tutano, né? Não tem assim uma firmeza dizendo que todos, que nada. Todos os escambau, é todos. E acabou. Ah, não, mas aí eu não vou ser aceito pela sociedade. E daí? Você não está para ser aceito pela sociedade. Você está para ser aceito por Deus. Amém? A Cristo que você está aceito. Não importa se eles estão te cancelando, se estão fazendo um plano. Não importa. Deus te cancelou? Não. Então, amém. Glória a Deus. Estou no caminho certo. Aleluia. Eu não quero que Deus me cancele. Então, irmãos, a gente tem que viver esse sonho de Deus nos fortalecer. Nos fortalecer. Hoje em dia eu fico vendo que até os pais entram na roubada dos filhos. Vai lá e briga com o professor por conta dos filhos. Filho responde professor. Eu só ia brigar assim, entre aspas. Por exemplo, quando a gente foi para a Bahia, ficamos 3 anos lá na Bahia, a Suzane, só tinha Suzane e Samuel. Pequenininho e tal, foi para a escola. Como lá na Bahia, naquela época, agora não, agora já está bem evangelizado, nós deixamos uma igreja lá abençoada, está até hoje, tem 30 anos, mais de 30 anos essa igreja lá. E eu me lembro que quando os meninos foram para a aula, lá era católico, apostólico, romano, beijava a mão do Papa, beijava a mão do padre, é aquele católico assim, bem idólatra. E eu me lembro que meus meninos ficavam igual lá, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, não se prostrava. Aí eu me lembro que uma vez, a professora chegou e falou para mim assim, olha, seus filhos não rezam. Aí eu falei, não, eles oram. Não, mas é porque lá na nossa escola, tem que fazer o Pai Nosso, o Pai, o sinal. Então eu falei, não, a nossa fé é evangélica, a gente não adora a imagem. Porque lá ficava lá a santa, lá chamava, como é que é o nome lá, meu Deus, da senhora lá do auxílio. Aí eu esqueci lá como é que era. Você lembra, Samuel, como é que era o nome da senhora lá? Aí eu esqueci lá. Hã? Não, estou falando da senhora lá, que era a idolatria, eu esqueci lá. É do alívio, isso. Nossa Senhora do Alívio, que lá. Eles não se prostram diante da Nossa Senhora do Alívio. Eu falava assim, sabe por quê? Porque o nosso alívio vem do Senhor Jesus. Aí elas ficavam chocadas. Aí a gente foi lá e explicou. E elas entenderam. Eu falei, aqui é uma escola pública. Então vocês não podem colocar. Se fosse uma escola da igreja católica, vocês poderiam. Mas aqui é uma escola pública. Como vocês, a maioria é católica, mas só meus 2 filhos que não são. E aí a gente foi lá, mas eu não briguei, não discuti. Falei, eu tenho que ganhar essa mulher para Jesus, tenho que ganhar esse povo para o Senhor. Nós estávamos lá com o propósito de ganhar aquela cidade para Jesus. Então a gente começou a guerrear. A primeira batalha que nós tivemos foi lá na escola. Mas a gente não brigou com os professores. Tanto que a gente respeitava. Quando a gente foi lá fazer, eles fizeram uma homenagem para a gente quando fez 25 anos, nós fomos lá na casa da professora, da Suzana, na casa dos professores Samuel, visitar eles lá, entendeu? Então a gente tem que ter essa sabedoria, mas hoje, irmãos, a gente briga por conta de tudo, está brigando, né? Os professores brigam com o pai, os filhos brigam com mãe, e não pode ser assim. Hoje as pessoas, irmãos, elas querem ser felizes a todo custo, não quer ser forjado, não quer passar por privações. Nós não aceitamos passar por privações. Nós estamos vivendo uma idolatria da felicidade. Importante é que você seja feliz, o resto se exploda. E não é assim.
Aí você vai ser frustrado, porque quando você tem Jesus no barco, Deus vai te sustentar, Deus vai te abençoar, mesmo que você esteja atravessando por uma tempestade, Deus vai segurar na tua mão. Deus vai segurar na sua mão e vai te sustentar. Amém? Nas tempestades da vida. E tem gente que às vezes está passando por uma tribulação, passando por uma provação na vida dele. Tem gente que fala assim, ó, aquilo ali está passando por provação, sabe o que é? Pecado. É pecado. Ah, sabe por que fulano está passando? Ah, já sei por quê. Eu já sei. É porque Deus está botando a mão. Antigamente falava assim, Deus está pesando a mão sobre ele, né? E não é. Às vezes é coisas da vida que a gente está passando. Tribulações. Você está lembrado de Jó, quando estava passando pelas tribulações, os irmãos, os amigos dele, começou a questionar ele. Jó, vê sua vida aí, Jó. Ó, Jó, você perdeu seu... Olha, você viu? De um dia você perdeu tudo. O que você andou te fazendo de errado? Que pecado cabeludo você cometeu aí? E aí começaram a questionar Jó. Mas Deus estava trabalhando o coração de Jó, porque Jó precisava de conhecer o coração dele. E você só vai conhecer o seu coração quando você passar por dificuldade, meu irmão. Porque quando o outro está passando uma dificuldade, você fala, o que é isso? O que é isso? Fulano não tem fé. Não, vai passar o que ele passou. Aí você vai sentir. Aí você vai sentir, fala, poxa, fulano sentiu aquilo, passou aquilo. Nossa, e eu julguei ele, eu passei por aquilo. E aí fica difícil. Na vida de um casal também, né? A gente tem que viver essa cumplicidade. Na vida, no casamento, precisa ter essa cumplicidade. Eu vivi 42 anos com o Josmar, a nossa cumplicidade era tão grande, que tinha vezes que ele chegava a falar assim, às vezes eu olhava para ele olhava para mim, e eu falava, você está pensando o que eu estou pensando? Ele disse, estou. O que você está pensando? Você está pensando o que eu estou pensando? Nossa, isso é perigoso, hein? Você está entendendo? Porque você vai vivendo uma cumplicidade. O casamento, por quê? Porque os sonhos, os planos eram os mesmos. A linguagem começa a ser a mesma. Você está entendendo, irmãos? Tudo, até eu falar ao mesmo tempo, você começa a falar ao mesmo tempo. Você fica tão junto com aquela pessoa, que você começa a chamar até o outro de bem. Né? Fala, quer dizer, fulano de tal, né? Que você está tão junto com aquela pessoa. Os planos são assim. Um casal tem que estar conectado com os propósitos de Deus, para que tudo vá bem, para que tudo seja debaixo da unção de Deus, a presença de Deus, né? Cada um vai investir no outro. Josmar investiu em mim, eu investi nele. Por quê? Porque a gente tinha um plano, e o plano que nós tínhamos, Deus estava no centro. Amém? E o que é um plano? O que é um sonho? É um desejo, é um anelo. Você deseja alguma coisa, e nós não podemos parar de sonhar, não podemos parar de planejar, porque se a gente para de sonhar, para de planejar, você parou de viver. Tem que continuar. Os planos do Senhor são mais altos, os pensamentos do Senhor são mais altos, os caminhos do Senhor são mais altos. Mas às vezes que nós passamos coisas difíceis, às vezes a nossa força é minada. Né? Eu já falei para vocês aqui, que eu passei por dificuldade, às vezes eu ainda passo um pouco por dificuldade, mas eu aceitei, né? E tem gente que às vezes pergunta assim, o pastor morreu de quê? Eu falei, ele morreu porque Deus o levou. Ah, foi de Covid? Foi, não foi Covid, foi Deus. Amém? Não foi Covid, foi Deus. Deus, Ele dá a vida e Ele leva. Deus, Ele dá a vida e Ele mata também. Então foi Deus. Foi o propósito de Deus. E aceitar isso foi muito importante na minha vida. Amém? Porque às vezes você olha alguém que fala assim, poxa, se fulano pegar, morre. Eu lembro a Dátila não está aqui, não, Dátila? Ah não, hoje eles não vieram, né, o Denis.
O pai dela estava passando por uma dificuldade, passou por não sei quantas cirurgias, um infarto quase fulminante, passou por entubado não sei quantas vezes, traqueostomizado não sei quantas vezes, ali com um negócio dos rins, como é que fala o nome? Hemodiálise, tanta coisa. De repente o homem pega uma bactéria, de repente o homem pega Covid. E ele está vivo. Aí fala, não, porque ela tem muita comorbidade. Não é, tinha várias que você pensava. E está vivo, porque Deus tem um plano na vida dele ainda. Josmar não tinha nada e já não está mais entre nós. Porque é um plano de Deus. Quantos estão me entendendo? Diga amém. É o plano de Deus. E nós temos que aceitar o plano do Senhor. Nós temos que aceitar. E às vezes você questiona, mas aí você se volta para Deus e vê que Deus tem os seus projetos. E eu estava lendo, irmãos, o livro de Abacuque. E como esse livro de Abacuque ele é importante na nossa vida. Eu estava vendo que esse profeta, ele estava advertindo o povo. Porque o povo, naquela época, eles estavam distantes de Deus. Como estamos agora, irmãos? A igreja, mais do que nunca, quando no momento de adversidade, quando no momento de luta que nós estamos vivendo, a gente precisa de um avivamento. Quantos creem nisso? Que a igreja precisa de um avivamento. Nós precisamos de um avivamento. Tanto que Abacuque diz, aviva a tua obra, Senhor. Aviva, Senhor. E Abacuque, ele ficou numa situação tão difícil, ali quando ele viu a infidelidade, a iniquidade. Irmãos, o mundo inteiro está numa iniquidade. Você vê que às vezes a gente ouve falar coisas aqui, você vai lá nos Estados Unidos, está falando a mesma coisa, você vai lá na Europa, está falando a mesma coisa, não é só aqui, é a nível mundial, é a mesma coisa. Você pensa que é só aqui no Brasil, mas não é, é no mundo inteiro. Corrompeu, o mundo está corrompido, há uma corrupção total. Tanto que você vê que aqui tem uma parte aqui que fala da iniquidade de Judá, fala que por esta causa a lei se afrouxa. Tem um país, a lei está afrouxou, a lei está frouxa. A justiça nunca se manifesta, não tem justiça, irmão. Quem rouba não está preso. Está frouxo a justiça, está acontecendo isso. O perverso, né, aqui, porque o perverso cerca o justo, e a justiça é torcida, e está acontecendo nos nossos dias. E Abacuque viu aquilo ali, viu o castigo, estava vindo um castigo ali sobre aquela nação, sobre Judá, sobre o povo de Deus, até que teve um momento que ele teve que se isolar. Abacuque teve que se isolar e pedir uma resposta de Deus. Ele disse, Deus precisa mostrar o que está acontecendo. E ele teve a resposta dele. Ele teve a resposta do Senhor. E a Bíblia diz que ele teve uma visão clara. Ele disse, Senhor, me responda o que está acontecendo. Irmãos, às vezes nós idealizamos um Deus Papai Noel, um Deus que está ali sempre para nos presentear, um Deus que está sempre ali disposto a nos dar as coisas que a gente quer, e não é assim. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus ele é grandioso, mas mesmo nós tendo experiência com Ele, a gente passa por momentos difíceis. Você passa por momentos de dificuldade. Tudo na vida a gente pensa que a gente é filho de Deus, tudo vai nos favorecer, e não é bem assim. E às vezes a gente até usa a palavra de Deus, fala, não, a Bíblia diz que posso tudo naquilo que me fortalece. A Bíblia ainda fala, Deus me colocou por cabeça e não por cauda. A gente ainda pega a Bíblia ainda para justificar a nossa posição como filho. E na vida real, isso não acontece. E às vezes a gente vive, né, uma palavra que está muito na moda, nesse negacionismo, de que o crente não pode adoecer, que o crente não pode ser desempregado, ficar desempregado, que o crente não pode passar por uma privação, que o crente não pode chorar, que é alguma coisa errada.
Eu me lembro de Ana, quando ela estava clamando pelo filho, ela estava ali clamando, chorando ali, diante do altar, e ali o próprio sacerdote olhou para Ana e falou: essa mulher tá bêbada. Olhou, mas essa mulher não tem vergonha não? No altar, bêbada. Aí falou: o que é isso? Para, afasta do vinho, afasta da bebida. Aí ela disse: não é vinho, não é bebida, é minha alma que está amargurada, eu estou passando por um problema. E aí ele entendeu que ela não estava, mas ela foi julgada, porque ela estava chorando. Porque ela estava ali chorando numa oração, e os lábios dela ali falavam, e aquele choro, ela foi julgada por aquilo. Mas o choro é muito importante, irmão, na nossa vida. O choro é algo importante, porque o choro, ele lava a nossa alma, ele nos purifica. O que José fez quando encontrou com os irmãos dele? Primeira vez, o que ele fez? Ele viu os irmãos dele, ficou durão. Aí o que ele fazia? Ele ia lá dentro do quarto e... passava um pouquinho, ele ia lá de novo. Ficava durão. Aí olhava de novo, lá, chorava de novo. Até que chegou o ponto que a alma dele foi lavando, né? Ele foi se libertando da rejeição, dos traumas que ele passou, né? Ele foi limpando as mágoas dele com os irmãos dele, a ponto que ele chorou junto com os irmãos dele, e choraram eles muito, e se perdoaram. Tão importante o choro. Chora na presença de Deus. E o profeta Abacuque, ele confrontou o povo a voltar, a Deus avivar, e ele descobriu alguma coisa, ele começou a questionar Deus, mas esse povo é tão perverso, mas tem justo lá do meio, tem pessoas justas lá. Ele disse: o justo viverá pela fé. O justo vive pela fé. Uma vez eu preguei para vocês o que é uma fé. O que é uma fé, irmãos? A fé no sentido da palavra é como se você estivesse no meio do mar, num rio, ali no meio do mar. Você está ali cansado de debater, você não tem força para nadar, ou você não sabe nadar. Alguém vai lá e joga uma boia, joga um salva-vida para você. O que você faz? Garra aquele salva-vida. Isso é fé. Nós, enquanto estamos vivendo nesse mundo aqui, você está vivendo nesse mar, que qualquer coisinha está te afundando, mas você tem que se agarrar na fé. Se agarra, fé é se agarrar, é você se apegar, não deixar soltar, não deixa soltar essa boia, não deixa faltar fé no teu coração, porque senão você vai afundar. E se você afundar, faltar fé no seu coração, você vai morrer. E quantas pessoas, por causa de frustração, por causa de decepção, por causa de mágoa, se afrouxou, deixou Deus e se afundou e abandonou a fé e morreu espiritualmente. Mas aqui o profeta está falando, ele viu: o justo viverá pela fé. Irmãos, nós damos valor às coisas mais difíceis que conquistamos. Olha, coisa que tem valor é aquilo que você conquista. Tudo aquilo que é muito fácil de ser conquistado, você não valoriza. Muito fácil. Você tem que saber o que te custou aquilo. Por isso você tem que valorizar a sua salvação, porque ela custou um preço, não foi de graça não. Tem gente que pensa: não, a salvação é de graça, né? Não, ela custou um preço. E se Jesus não pagasse esse preço, você não estaria aqui hoje. Muitos já teriam morrido e ido para o inferno. Mas pagou um preço, então se agarre com Deus. Muitas vezes você se consagrou para ter uma coisa, você se consagrou para ter a presença de Deus na sua vida, né? Porque você, quando você está passando por esse processo, o processo que José passou, o processo que muitas pessoas passam, te exercita espiritualmente. Isso é importante, e você vai se fortalecendo, você vai crescendo, cada dia mais, e a resposta ainda não veio, né? Mas você está ali. Quantas vezes está ali? Mas você já recebeu isso? Ainda não, mas eu estou aqui firme na fé. Mas você tem quanto tempo você está esperando? 20 anos, mas eu estou firme na fé. Você está lá marombando, você está ali lutando.
É igual você vai na academia. Por exemplo, eu estou na academia, já estou fazendo academia já tem uns 4 meses. Aí, no começo, irmãos, pensa assim, vai ser rápido. Não é. É doloroso, é um processo doloroso. E se você frouxa um pouquinho, você volta a exercitar de novo, vem de novo aquelas dores, você tem que sempre estar conseguindo. Aí você fala, pastor, você criou um muquinho, né? Eu dei uma emagrecidinha, boa, né? Aí o médico pegou e falou, você tem que fazer musculação, você tem que fazer pilates, você tem problema na coluna, então vai fazer exercício, você tem que fazer exercício, para você se firmar mais. Mas aí eu olho assim, meu muquinho, e falo, nossa, ainda está tão... Vai ficar bom? Vai, mas vai demorar um tempo. Mas eu não posso deixar. Assim é a nossa fé. Você tem que continuar marombando, você continuar exercitando, orando, consagrando a sua vida. E ainda liberando fé para as pessoas que estiver perto de você. Que está com um problema e você fala, não desista. Ele está tentando desistir agora, coisa que você está pelejando 10 anos. Mas você está ali firme. E está ajudando alguém ainda a não desistir do plano de Deus e do projeto de Deus. Porque é Ele que vai dar força, ali vai dando força, porque Deus é Pai. Hoje você viu, Abba Pai. Né? Nós temos o Deus como Pai, e Ele sabe o melhor, Ele sabe o melhor, Ele sabe o tempo que você precisa, o tempo que você precisa para que Ele venha realizar os seus projetos, os seus sonhos. Amém? Porque Deus é um Pai também que fala não vai, não está na hora. Você continua lutando para realizar. Se o seu sonho que você está lutando para realizar, às vezes é um sonho de morte, é um sonho de juízo, Deus sabe disso. É um sonho que vai tirar do plano de Deus, Ele vai dizer não. Um sonho que é tipo assim, uma vaidade pessoal sua, não vai acontecer. Porque ela vai te levar lá para o buraco. Ela vai te levar para o abismo. Mas você tem que ter esse sonho. Afinal, você é uma pessoa também segundo o coração de Deus. E uma pessoa que tem o coração de Deus, ele vai querer o quê? Que o projeto de Deus se realize na vida dele também. José, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E no momento, você não vê em nenhum momento José virando as costas para Deus. Pelo contrário. Ele estava sempre ali, você não vê ele contrariado com Deus, ele questionando, ele desmotivado, pelo contrário. Né? Você vê ali que ele está perdoando, ali ele realiza ali um milagre, salva aquele copeiro com aquele sonho, fala do sonho, o copeiro lembra, esquece dele 2 anos, irmão. Mas ele encontra com ele e vê, porque não era o projeto, não era o tempo, ele estava sendo forjado. Deus está te forjando, amém? Para o melhor, para te colocar melhor. Deus está te treinando, Deus está te aperfeiçoando, te melhorando cada dia mais, né? Porque a nossa tendência é assim, quando a gente pensa que a nossa vida espiritual está muito bem, a gente começa a dizer, realmente eu oro muito, eu jejuo muito, Deus me ouve muito. Gente, eu sou Deus, Pai, Filho, Espírito Santo e eu. Porque eu sou demais, eu sou tremendo, eu sou poderoso, né? Eu sou top dos top. E aí o que Deus não é? Deus não divide a sua glória com ninguém, amém? Engano seu. A Bíblia diz que a nossa vida, ela segue de quê? De fé em fé, de glória em glória. Agora, o dia perfeito, você só vai alcançar a perfeição, sabe por quê? Quando a gente estiver face a face com Deus. Aí você vai encontrar a perfeição. Aqui, você não vai ter perfeição. Amém? Aí você vai ver Jesus. O mundo, irmãos, agora o que você tem que fazer? Continua melhorando cada dia mais. Continua se parecendo com Jesus cada dia mais. Irmão, você está parecendo com Jesus? O mundo, ele tem que olhar para você, irmãos, presta atenção, a gente fica muito preocupado, assim, no sentido da palavra eu falo preocupada, assim, que a gente prega a palavra de Deus, a gente quer ver, assim, as pessoas às vezes entender o que a palavra de Deus está falando, e às vezes o que a gente vê? Que as pessoas às vezes não estão tendo uma distinção de quem é crente e quem não é. Irmão, você está sendo crente lá no seu trabalho? Você é crente lá no seu trabalho?
Sua linguagem é igual lá do seu trabalho? Se está igual, você não é crente, não. Se está no mesmo nível, você não é crente, não, irmão. Você está enganado. Se você briga por qualquer coisa, está brigando lá, com rixa com as pessoas, confusão lá dentro do trabalho, irmão, você não é crente. Sinto te dizer, mas você não é crente. Seu testemunho é fraco, não dá. Se você está dentro, às vezes, irmãos, eu fico vendo atitudes lá do mundo, as pessoas do mundo dentro da igreja. Inveja dentro da igreja. Você não é crente. Prostituição dentro da igreja. Você não é crente, meu irmão. Zombaria. Não pratica o perdão. Você não é crente, irmão. Que a Bíblia diz que é perdoando que você recebe perdão. Como é que você não? Você não é crente, não. Você tem que amar o próximo. Você não ama o próximo. Você vai lá e mete a lenha nele. Você não é crente. Vamos ser sinceros. Você está enganando quem? Os projetos, o plano de Deus. Você lá dentro de casa, lá você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, ou você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus só aqui dentro. Tem gente que não tem o fruto do Espírito, que é o domínio próprio, mas tem, sabe o que é? O fruto do capeta, que é o demônio próprio. Não tem domínio próprio, mas tem o demônio próprio. Eu não uso o domínio próprio, mas eu uso o meu demônio próprio. Vem que eu meta o soco, meta porrada na cara do fulano. E assim. Não tem palavra, não tem meio termo. Nós temos que entender. Nós precisamos ter autoridade. Que autoridade você tem diante de Deus? Que autoridade você vai ter diante do Senhor? Você só vai ter autoridade no mundo espiritual, nas coisas de Deus, quando você morrer para você mesmo e deixar Cristo viver em você. A vontade de Deus, para que Jesus apareça em você. O reflexo. Irmãos, você não tem luz nenhuma, nós somos como a lua. Você sabia que a lua ela não tem luz nenhuma? A luz que ela recebe é do sol. Quando os outros começarem a falar, olha, você brilha, você tem algum brilho diferente. Não é o seu brilho, querido, é o brilho de Jesus em você. Você não tem luz própria, Jesus é a luz do mundo e Ele brilha em você. Amém? Vamos deixar dessa coisa de achar que você é estrela, você não é. Você é servo de Deus, do Deus Altíssimo. Você está no plano de Deus. E Deus, Ele amou. Deus, Ele amou e deu o seu único filho. E nós temos que amar, e dar, e doar, e receber. Às vezes a gente só quer receber o perdão, mas não queremos perdoar, quer receber a bênção, mas não queremos abençoar. Nós temos que compartilhar. Nós fomos chamados, irmãos, para compartilhar as bênçãos de Deus. Você foi chamado para compartilhar. Quantos aqui vão compartilhar a bênção de Deus na vida das pessoas? Amém? Você vai compartilhar? Dê um forte aplauso a Jesus, amém? Estou até finalizando. Deus, Ele nos chamou, irmãos, para sermos cooperadores na tua obra, na obra dEle. Amém? O justo viverá pela fé. Não importa. Não importa se a gente está passando por uma crise de pandemia, não importa se o mundo está corrupto, cheio de imundície, de moralidade, tanta coisa. Não importa. Vamos ter fé. Amém? Eu quero que você se coloque de pé. Aleluia. Nós fomos chamados para cooperar. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele disse o quê? Todas as coisas. Ele não disse algumas coisas cooperam, não. São todas as coisas cooperam para o bem. Porque você ama a Deus. Irmãos, nós temos que viver
um momento de mudança, de transformação na nossa vida. Nós vemos aqui, finalizando aqui, a oração de Abacuque, que ele faz essa oração, essa parte aqui, é uma parte que a gente lê muito. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, quer dizer, não tem comida, não tem nada, não tem alimento, não tem fruto, não tem nada, acabou tudo da terra. Ele diz: todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. O que é altaneiramente? Ele te faz andar de cabeça erguida. Amém? Mesmo que não tenha nada, anda de cabeça erguida. Olha para o alto, para o seu Deus, o Deus que você serve, que você ama. Amém? Porque a única coisa que você tem que fazer na sua vida é amar a Deus. Ama a Deus, irmãos, ama ao Senhor. A Bíblia diz: ama a Deus sobre todas as coisas. O seu compromisso, meu irmão, é amar a Deus todas as coisas. E quando você ama a Deus, pode subir o pessoal do louvor. Quando você ama a Deus, irmãos, você obedece a Ele. Amém? Aquele que conhece os meus mandamentos, guarda e pratica, é esse que me ama. Quem ama a Deus não é aquele que ora bonito, não é aquele que toca bonito, não é aquele que canta bonito, que fala bonito, que tem eloquência. Não, é aquele que ama a Deus. José, ele guardou os mandamentos no coração de Deus, porque ele amava a Deus. Quantos aqui amam a Deus? Diga aleluia. Aquele que ama Jesus será amado pelo Pai. Você é amado do Pai, porque você ama Jesus, você ama o Filho dele, aleluia, você ama o Filho dele, então você é amado de Jesus, e Ele também vai se manifestar através de você, porque você ama Ele, aleluia. Coloca a mão sobre o seu coração, e você vai adorar esse Deus tremendo, você vai adorar. Ele diz: todavia eu me alegrarei. Olha, estou desempregada, eu estou passando por um problema, uma crise no meu casamento, eu estou passando uma crise espiritual, eu estou com dúvida no meu coração, eu estou com perdas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, eu vou me exultar no Deus da minha salvação. Aleluia. O Deus que é a minha fortaleza, e Ele faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente, de cabeça erguida. Feche os seus olhos. Oh, Espírito Santo, Tu és maravilhoso. Espírito Santo, o Senhor é bom demais. Oh, Jesus, Tu és poderoso. Deus, Ele é Deus. Senhor, nós precisamos de um avivamento, Pai. Nós estamos passando, Senhor, esse mundo está corrompido. Tem tanta peste, meu Deus. Tantas más notícias, tantas coisas ruins acontecendo. Não há expectativa mais aqui nessa terra, mas para os filhos do Senhor tem, Pai, a esperança, Pai, porque o justo viverá pela fé. O justo não vive pela circunstância. Nós não vivemos por aquilo que vemos, mas nós vivemos por aquilo que cremos, e nós cremos em Ti, Jesus. Espírito Santo, vem. Nós queremos compartilhar o amor de Jesus, o Teu amor que é tão grande, Senhor. Nós precisamos compartilhar. Irmãos, não desista dos planos de Deus na sua vida. Às vezes a bênção só foi adiada, mas vai acontecer. Esperei com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele me viu, Ele está vendo o seu clamor, Ele conhece o teu coração, Ele está vendo a tua dor. Tem o coração de Deus, irmãos. Seja um cooperador, você é imagem e semelhança de Cristo. Começa a se parecer com Ele. Se você tem se afastado do seu irmão mais velho, se você tem se deixado levar pelo mundo, por aquilo que o mundo tem falado, se arrependa, diga: Senhor,
Eu sou um agente do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos. Fale com Ele, abra o seu coração para Ele, fala os seus planos para Ele. Disse: os planos que eu tenho são os planos que vêm do teu coração, e os planos que tem, está incluída a minha família, está incluído os meus filhos, está incluído meu pai, minha mãe, meu esposo, meus amigos, as pessoas que eu conheço lá de fora, está incluído, Senhor. Senhor, eu quero um carro, eu quero uma casa, mas para abençoar outros também. Não é só para o meu bel prazer, porque tudo vai ficar aqui nessa terra. Você luta pela sua casa, muitas vezes você não quer receber nenhuma visita dentro da sua casa para não sentar no seu sofá. Se você morrer, o sofá vai ficar aqui, você não vai levar esse sofá não, meu irmão. Tem gente que tem um ciúme do carro. Não, esse carro vai ficar. Você já viu alguém lá no cemitério? Ah, fulano foi enterrado e o carro dele foi lá, porque ele amava muito o carro. Não, o carro dele às vezes até foi vendido, foi na herança. Não, a casa também está ali. Você fica tão aflissurada com sua casa lá. Ah, eu não tenho tempo para ir para a igreja, eu não tenho tempo para servir a Deus. Irmão, vai ficar tudo ainda. E você vai para onde? Você está igual Marta, fadigada. Escolhe a melhor parte. Escolhe a melhor parte, que é Jesus, e vai ter recompensa. Você vai ter recompensa. Aleluia. De Deus agora, põe a sua carta diante do Senhor. Apresenta diante do Senhor. Diga: Senhor, aqui está os planos que eu tenho feito para 2022. Eu sei, meu Deus, que o que vai acontecer tem um tempo determinado. A tua palavra diz que é um tempo determinado. Abacuque diz, na sua oração, ele diz: Deus respondeu: há um tempo determinado para que tudo aconteça. Há um tempo determinado, Senhor. No teu tempo vai acontecer tudo aquilo que está escrito aqui, Senhor, que não for, ó Deus, o plano do Senhor. Descarta, Senhor, tudo aquilo que me afasta de ti. Descarta. Eu quero aquilo que me leva para o lugar mais forte, para a rocha que é Cristo. Me fortalecer, que vai acrescentar fé na minha vida, que vai me colocar mais perto de ti, Senhor. É isso que eu quero, Senhor. É isso que eu quero. Ó Deus, eu quero interceder mais, eu quero orar mais, eu quero ler mais a Bíblia, eu quero consagrar a minha vida mais, eu quero me dedicar mais, Pai. Eu quero me dedicar mais a Ti, porque cada dia, Senhor, eu estou mais perto de Ti. Cada dia eu estou mais perto de encontrar com o Senhor, Pai. E eu quero estar preparado para aquele dia. Eu quero estar preparado para ouvir: vinde bendito. Eu quero estar preparado para ouvir, ó Deus, aquilo que a gente quer ouvir. Entra na minha presença. É isso que nós queremos, Senhor. Cada dia o Senhor está nos dando oportunidade de servirmos o Senhor, ó Deus, de testemunharmos do Senhor e levarmos muitas almas conosco, Pai, para estarmos um dia na eternidade contigo. Por isso, Senhor, eu coloco cada pedido, cada carta diante de Ti. Peço que o Senhor conceda, Pai, aquilo que está no Teu coração, na vida dos Teus servos, Pai, em nome de Jesus, para trazer crescimento, para trazer sabedoria, para trazer temor, para trazer unção, para trazer poder, para trazer autoridade do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Levante a sua mão em direção à sua casa agora. Vamos abençoar a sua família. Vitor, abençoa as famílias aí, abençoa. Aleluia. Aleluia. Oh, glórias. Aleluia. Aleluia. Nós oramos por cada casa agora representada, Deus. Jesus. Cada mão levantada. Amém, Senhor. Ó Deus, vai operando, ó Deus, vai, Deus, dando livramento. Sim, meu Deus. Deus, operando um milagre que cada um, Pai, inclusive eu necessito essa semana. Abre as portas, ó Deus. Sim, meu Pai. Que haja, ó Deus, a mão do Senhor operando a nosso favor. Amém, Pai. Jesus. Que essa música não venha ser, ó Deus, somente em palavras, mas que seja em verdade, ó Deus. Pai, que venha se cumprir, ó Deus, a Tua palavra em nossas vidas. Para que nós venhamos nos alegrar em todos os tempos, ó Deus. Em todo tempo venhamos nos alegrar no Senhor. Opera, abre as portas, ó Deus. Traz saúde para a Tua igreja. Traz vida, ó Deus. Em nome de Jesus nós profetizamos sobre nossa família a salvação, o cuidado do Senhor, o sustento para cada casa, ó Deus, e a vida de Cristo em nós. Aleluia. Em nome de Jesus, Senhor,
abençoa os irmãos que estão doentes, enfermos, aqueles que estão viajando, aqueles que estão em casa, meu Deus, por algum motivo. Que o Senhor, ó Deus, abençoa cada um deles, Pai. Que a bênção do Senhor venha alcance também eles, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos leve em paz para nossa casa. Que o anjo do Senhor se acampa ao nosso redor, para nos guardar, para nos proteger, hoje e sempre. Nos dê uma semana abençoada, uma semana de vitória, para glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, poder e a glória para sempre. Amém e amém. Tenha uma semana de vitória, a bênção de Deus. Pode aplaudir Jesus, se quiser aplaudir o Senhor. Aleluia, glória a Deus, amém. Despeça do seu irmão, diga a ele graça e paz. Deus te abençoe, Deus abençoe os irmãos que nos visitaram essa noite. Vão na graça e na paz. Terça-feira estamos aqui na nossa reunião de oração às 20 horas. Quinta-feira estamos com a campanha às 20 horas também. Sábado, rede de jovens. E domingo que vem, traga mais alguém para ser abençoado. Amém?